que empezó en la lucha después de 30 años. Todos que conozco, todos, empezaron antes. De Espartacus a Jesús, de Leni a Mao Tse Tung, Fidel e Raul, a Sandino, todos empezaron antes. ¿Por qué? Porque la juventud es la edad que todavía no hemos entrado en la institucionalidad de la sociedad vigente. Y por eso los jóvenes tienen más movilidad social, tienen más movilidad epistémica, más abierto a nuevos conocimientos, a nuevas experiencias. E de aí é o fator fundamental que em muitos governos nossos progressistas se olvidou de trabalhar intensamente a formação política de los jóvenes, porque depois que se põe adulto, que cria uma família, que tem seu trabalho, não é fácil. Ocorre, há muitos casos conosco, mas são exceções, de gente que cambiou sua posição política e incluso a disposição de ingressar em la luta. Quem sabe muito bem o potencial revolucionário da juventude é o sistema capitalista. Conhece isso em detalhes, conhece isso cientificamente, e por isso trata de criar todo um mecanismo para impedir que os jovens se tornem revolucionários. E é esse mecanismo que eu queria decodificar aqui com vocês, porque também eu conheci, eu ingressei na luta com 13 anos, precoce, por razões que não interessa falar aqui agora, e muitos companheiros meus de juventude hoje são completamente acomodados, aburguesados, indiferentes, na maioria, e alguns são de direita. E ainda me perguntam, Beto, você sigue essa coisa tonta de crer em socialismo, amigo de Cuba, crê que há alguma esperança, você não vai aterrizar na realidade, aquelas coisas agora são outras, enfim. Então, eu queria decifrar esta mecânica do capitalismo de promover a alienação da juventude. Quais são os recursos para isso? O recurso mais poderoso é o midiático. Tratar que a cultura de entretenimento emitida por meios midiáticos, como a internet, a televisão, sobretudo, vá ponendo em la mente e nos corações de los jóvenes la fuerte ideia do individualismo. Quizá alguns de vocês jóvenes, não sei porque antes de los anos, de los ciclos 14 e 15, praticamente não existia o pronome yo. Praticamente não existia. O pronome yo é um hecho, um fenômeno da modernidade. O que havia era nós outros. Há comunidades indígenas em Brasil
que em seu idioma não tem o eu, tem nós outros. Porque não se concebe, não se concebe a ideia de individualização. Eu sou parte de um coletivo, de uma comunidade. E para o sistema capitalista é fundamental é o egocentrismo. Porque se a gente percebe como parte de um coletivo, mis necessidades têm que ser as necessidades de meu grupo, de minha coletividade. E, portanto, a luta para obter as respostas a essas necessidades tem que ser uma luta também comunitária e coletiva. Então, vamos falar um pouco desse primeiro aspecto midiático. Agora menos, porque já hemos passado a era imarrética, mas eu sou de uma geração, e alguns aqui, de peios blancos, de idade média, que também são de minha geração, que se utilizava muito a obra de Walt Disney. A obra de Walt Disney ha sido inspirada em o catecismo católico. ¿Por quê? Porque em la igreja, não somente católica, em geral as igrejas cristianas, se ensina aos niños, desde tempranito, as noções religiosas, em uma linguagem própria de los niños, que é Deus, que é salvação, que é alma, que é pecado, que é graça, etc. Walt Disney adaptou isso ao sistema capitalista. Ariel Hoffman, de Chile, ha feito uma análise científica excelente sobre a obra do Walt Disney, como o catecismo do capitalismo. Então, mira, há uma evidente divisão de classe. É o tio que é muito rico, não trabalha, e se sabe que sua riqueza vem de explotações de aborígenes, que se parecem todos os indígenas, e essas figuras aborígenes são todas entre negros e mulatos, não tem nenhuma cara de blancos. E desde essa exploração, ele ha acumulado sua riqueza. Tem um sobrinho, Donald, que é uma classe média barra, que nunca decide sua vida afetiva e depende muito de 3 sobrinhos que han aprendido a utilizar o manual de los Boy Scouts para poder enfrentar as dificuldades da vida. É o movimento de Boy Scouts, como se diz isso em espanhol? Assim mesmo, quando ha sido fundado por um militar inglês chamado Baden-Powell, como uma escola, uma pré-escola de carreira militar. Aí tem Mick Mauser, que é muito amigo do coronel Sintra e trata de delatar ao coronel Sintra todo o que está equivocado na sociedade. Tem os hermanos Metralhas, que são os 3 bandidos gemelos, que ensinam aos outros que não devemos ambicionar no que pertence a los demás e que é um direito de los demás se poner muito ricos sem nenhum, por exemplo, o tio Patinhas se chama em português, não sei como, eu sei que em espanhol tem nomes um pouco distintos, não importa. Em nenhum momento ele ajuda a Donald resolver seus problemas. Não. Donald tem que trabalhar, fazer seu esforço, etc. Então é todo um catecismo. Pero, com a idade emarrética, as empresas Disney começam a ser algo mais criminal. Vocês sabem que nós outros
quando niños, somos seres de sueños. É um mundo onírico, é fundamental agotar esse mundo onírico. E como agotamos este mundo onírico? Em los juguetes, em los grupitos de amigos. Eu, quando tinha 4 anos, tinha 3 ou 4 amigos virtuais que tinham nome, que eram reais. Um menino de 4 anos jogando sozinho, solito, está acompanhado de um bando, dialoga, expressa na palavra, e tu mira, não vê a nadie, está solito. Mas não, em sua cabeça, assim, isso psicologicamente é fundamental para nossa sanidade. Eu recordo quando ninho, tinha um instrumento, vassoura, esse de limpeza na casa, que tem um palo grande, como se chama em espanhol? Traviador. Um traviador, que eu montava aí com um amigo, vizinho, e era nosso cavalo. O padre do vizinho comprou um cavallito de madeira, que tinha uma coisa que parecia o pelo do cavalo, o rabo, tudo muito bem feito. E recebemos esse regalo encantados, porque já não era como é o palo do traviador, agora, né, vamos ter um cavalo. Nosso encanto ha durado um solo dia. É o terceiro dia volvemos ao palo do traviador por uma razão muito sencilla. Porque o cavalo da tienda matava nossa fantasia. O outro não. Havia que ser complementado por la fantasia. Por isso que muitos padres que não han sido instruídos em nada de psicologia se espantam porque o ninho não quer um juguete, quer um pedaço de tecido para estar aí agarrado a isto. Às vezes é o tecido mais feio da casa, de limpeza da cozinha, não importa, isso ele quer ir à calle, à escola com esse tecido. Assim é. Bueno, com os meios eletrônicos, hemos transferido a fantasia de nossa cabeça para a fantasia produzida por autismo. De protagonistas nos quedamos como meros espectadores, ou em la televisão, ou em um smartphone, telefone celular. Já não somos nós outros que julgamos. Já não estamos mais em um grupo coletivo de ninhos e ninhas que nos ajuda a entender as relações personais, sociais, os limites do respeito, da agressão, ou seja, nos ensina as buenas regras da sociabilidade. Agora não, solito em minha casa, em minha habitação ou na sala, em uma silla, miro um dibujo animado, uma película que, entre comillas, sonha por mim. Minha capacidade onírica está congelada, porque eu transferi para o vídeo, para a imagem que miro. Com um agravante, que com a multiplicidade de informações, há uma tendência pelos ninhos e ninhas chegarem mais temprano à la puberdade. Então, ninhas que outrora tinham menstruação a partir de 12, 13 anos, agora tem a partir de 9, 10 anos, passa isso muito. Por quê? Porque o sistema capitalista não quer, não interessa para nada que os ninhos e ninhas
vivam suas próprias fantasias. Querem que eles vivam educados para ser não cidadãos e cidadãs, e sim consumistas. Então, todos esses programas de entretenimento são ancorados por uma intensa publicidade, que não está somente nos intervalos de publicidade, está em la roupa de los personagens, está em la bebida de los personagens, está em los dulces que comem os personagens. Tudo uma proposta de consumismo. Despertar o desejo. E que passa? Os niños e alguns papás, o que é terrível, ajudam a essa precocidade de seus próprios filhos. Mamãs que levam as filhas em Brasil, é claro que em Cuba isso é impensável, a la manicure, a la peluqueria, para as ninhas se pôr toda com maquiagem, ninhas de 4 ou 5 anos, e usam sapatos altos, ou seja, são mini adultos. Aí, em Brasil, há um concurso de misses de ninhas, muchachitas aí de 5, 6 anos, que fazem desfile para apresentar-se e escolher qual é a mais bela, não sei que coisa. Bem, como é que se pode transformar um ninho e uma ninha sadios em consumista? É o sistema capitalista descoberto la química, por la erotização precoce de los niños. Você pode observar que na maioria dos programas infantis ao vivo, em o público presente, junto ao artista que faz a apresentação, quase não há ninhos, é todo de ninhas. Por quê? Porque quando havia ninhos, havia descontrole da reação dos ninhos. Então, por exemplo, o programa de uma famosa apresentadora do Brasil que se chama Xuxa, né? Só havia ninhas, porque havia problemas com os ninhos por la carga erótica que suscitava a partir da roupa da apresentadora. Onde quero chegar? Este ninho que transferiu para os médios seu próprio universo onírico e, portanto, não há agotado sua capacidade onírica, chega em la puberdade entre os 11 e 14 anos, que todos nós outros aqui hemos passado por isso, que é uma idade de muita inseguridade, agora muito mais inseguridade. E por que muito mais? Porque não há terminado a capacidade da idade infantil. Queda alguma coisa a completar. Então, se a crise da puberdade para as novas gerações hoje é muito mais grave do que foi, por exemplo, para a minha geração. E os niños têm medo de ingressar na puberdade, porque é passar do universo onírico para a realidade. Isso é a puberdade. Cambiar de universo. Agora não há mais sonho, há uma realidade. Esta realidade me ameaça, me assusta. Eu quero seguir em um sonho. Exatamente nesta idade de 11 a 14 anos é que os narcotraficantes, por uma perversa psicologia, apresentam a esses muchachitos: mira, não há como impedir que tu vá ser adulto, pero há que como impedir que tu tenha que enfrentar a realidade. Tu podes sonhar, não mais com sua capacidade onírica, mas com esta química. E aí é o crescimento da dependência da droga. Porque a droga nos quita
da realidade. Las drogas nos leva a um outro universo onírico, não mais produzido pela própria fantasia, mas produzido por reações químicas em nosso sistema neurológico. Aí entramos em la juventude, na adolescência, né, 15, 16, vamos dizer, até 20 anos. Bem, o sistema opera muito em um sistema escolar. Cada vez mais tu inicia tua escola com um grupo e não termina com o mesmo grupo. Aí todo um sistema que vem dos Estados Unidos para impedir que as escolas sejam núcleos de educação política. Então, toda uma associação de estamos estudando para nos tornar ricos, ganhar dinheiro. A educação hoje, vou tratar desse tema em próxima semana, aqui é um congresso de pedagogia, é uma proposta de como ubicar-se no mercado de trabalho, com forte competência, e não mais de como ser uma pessoa feliz em sua vida personal e em sua vida social. Porque essa é a função da educação, criar cidadãos e cidadãs felizes, dignos e co-participantes em um projeto social. Então, o que faz o sistema? Impede que os jovens tenham vínculos sociais. Não se permite mais diretórios estudantis, associações estudantis, grupos estudantis, a menos que seja para deporte e diversões. Aí sim, pode. Mas para debater temas como conjuntura política, o mundo de hoje, propostas de pensadores políticos famosos, comemorar a Rosa Luxemburgo, a Gramsci, ou a independência de Cuba, ou de Brasil, ou de Venezuela, a vida de Simão Bolívar, isso não pode, não convém. Porque isso vai trazer a la gente noções que não convêm ao processo social capitalista. Então há um processo deliberado de alienação de los jóvenes. E esse processo se fortalece por impedir que os jovens tenham consciência do fator tempo como fator histórico. Explico melhor. Uma pessoa solamente pode fazer projeto de vida em lo personal e no social se percebe o tempo como processo histórico. Vou dar um exemplo muito sensível. Tu está enamorada ou enamorado e decide ir ao matrimônio para constituir uma família. Bueno, se tu tem um projeto de família, sabe que como todas as parejas, vai passar por dificuldades, por momentos muito bons e por momentos muito difíceis. Pero o que mantém a pareja junta é justamente o projeto de família. Quando não há este projeto, e hoje em muitas parejas não há este projeto, o projeto é solamente de as sensações de enamoramento, e de aí vem a primeira peleia, a primeira discussão, já vem a separação. Não sei em outros países, em Brasil, a durabilidade conjugal, o promédio é de 7 anos. 7 anos, eu sempre digo na conferência, quem passou de los 7 anos deve abrir um vinito esta noite e comemorar porque já está em ganância. É muito pouco, quando penso que meu papá passaram 62 anos até que um morreu, né, juntos, não porque eram eternamente felizes, tiveram todas as figuras, mas teriam um projeto de família. Isso vale para também nossos estudos, nosso trabalho,
uma pessoa que vai fazer uma tese doutoral vai passar por muitas dificuldades de investigações, de encontrar esse tema, de tratar bem, aprofundizar. Eu tenho um projeto. Isto vale para uma geração de jovens cubanos. Heloísa, por favor, vamos buscar aqui, que senta aqui a meu lado, que é um honor, da companheira de Armando Hart. Assim tu me inspira melhor. Não. Então, uma geração de jovens cubanos, liderada por um estudante de Direito pela Universidade de La Habana, chamado Fidel Castro Ruz, né, com a companhia de meu marido de Heloísa, Armando Hart Dávalos, e outros jovens que estabeleceram um projeto histórico. Vamos liberar Cuba da tirania de Bautista e do sistema capitalista. Levaram anos, tentado pela primeira vez em Moncada, fracassaram. Poderiam ir a México e aí quedar-se. Terminar aí na universidade, um bom emprego, cartas para a família em Cuba. Papai de Fidel era muito rico, mandava seu dinheiro, né? Armando também tinha seu dinheiro, e, enfim, podiam estar aí tranquilos. Temos tentado, fracassamos. Não. Por que volveram em Ograma? Por que foram a Serra Maestra? Porque tinham na cabeça e no coração projeto histórico. Isto não interessa mais ao capitalismo. Ela frasezita de um imbécil de Fukuyama. A história ha terminado. Esta frasezita é muito importante, porque é a declaração cínica de que a nós outros não interessa as gerações de jovens que tenham percepção do tempo como história. Há que quebrar a historicidade. O tempo é aqui e agora. Não, você pode lutar, nada vai cambiar. Tu pode cambiar tua vida. Poner tu pelo negro rubio, né, azul, verde, né? Tu pode poner tatuagem, cambia, isso se permite. Vivemos numa democracia. Tu vá a uma tenda, a um supermercado, como não há democracia? Há distintas marcas de cerveja, de refresco, de pasta, aí a democracia, tu tem a opção de, mas não pode escorrer outro caminho de sistema social e de vida coletiva. Isso é proibido. Então, o sistema não declara isso, mas hace de tal maneira que cada vez mais os jovens se põem para dentro, para dentro, para dentro. E a proposta é menos racionalidade e mais emocionalidade. Todos nós conhecemos uma discussão entre uma pareja ou uma discussão entre dois amigos íntimos, ou dois irmãos ou irmãs. O tom emocional leva a parte nenhuma. Nenhuma. E na emocionalidade, ela cega a racionalidade. Então essas discussões são inúteis. São somente para aprofundizar a ruptura, a mágoa, sabe, a separação dessa rede. E hoje se faz isso pelas redes digitais. Cada vez mais emocionalidade, menos racionalidade. Agora quero explicar de onde vem esse fenômeno. A televisão ha sido inventada na década de 1930, em Estados Unidos. A primeira emissão de televisão ha sido em Nova York. Ao dia seguinte, o New York Times hizo um editorial afirmando: este aparato apresentado aí
está condenado ao fracasso. Porque nós outros americanos estamos acostumados ao rádio que podemos escutar em um banho, preparando a cozinha, manejando um carro, cuidando do jardim. Pensar que nós outros haveremos de abandonar todas nossas tarefas para estar aí delante deste aparato, mirando, não vai ter nenhum êxito. Já não basta as 2 horas quando vamos ao cine. Eu não sei se New York Times ha hecho autocrítica. O hecho é que a história comprovou que a televisão descobriu a magia da hipnose coletiva. E como? Por um senhor austríaco, sobrinho de Freud, chamado Eduard, que em 1912 se transferiu de Áustria para Estados Unidos, e esse homem é um dos padres da publicidade. Começou a televisão e começou a fracassar. E por que fracassar? Porque emitia cultura. Que é cultura? Cultura é tudo que hace crescer nossa consciência e nossa espiritualidade ou sensibilidade. Isso é cultura. Por isso tu pode ler várias vezes o Dom Quixote ou escutar várias vezes uma sinfonia de Mozart e não se cansa. Isso é cultura, porque enriquece interiormente a nós outros. Pero nadie vai pôr a televisão encendida para mirar e escutar. Então, havia que não buscar tocar a consciência e o espírito da gente. Havia que tocar a sensibilidade. E o sobrinho de Freud descobriu a magia. Ou seja, a televisão tem que emitir pouca cultura. O principal é emitir entretenimento, que toca nos sentidos da gente. E efetivamente, se nós outros pensamos em nos programas televisivos, cada vez mais tocam nossos 5 sentidos, sendo que são reais a visão, o sonido, e os outros 3 são virtuais. Por exemplo, quando tu vê uma propaganda de um sanduíche de McDonald's, tu pode sentir o olor, porque é tão bem feito, que me sentido como que capta que gosto tem aquele produto. Então, cada vez mais a televisão emite mais entretenimento. E aí está o segredo da hipnose coletiva. E esse entretenimento não tem nenhuma historicidade, nenhuma proposta de vida social, tem de vida personal. Uma quantidade tremenda de romances, de conflitos conjugales, e tudo baseado em los 2 polos da teoria de Freud. Eros é o início da vida e Thanatos é o fim da vida. E o capitalismo cambiou para Eros, erotismo, pornografia, e Thanatos, a morte, violência. Tudo que se hace em produção mediática, que está centrado em sexualidade ou em violência, ou nos 2 juntos, tem êxito. Esse é o segredo. Onde quero legar com isso? É que nós outros, sobretudo os jovens, que são mais vulneráveis que nós outros adultos, que já hemos formado na consciência e firmado compromissos, sofrem
esta lavagem cerebral permanente do sistema para se manter desmobilizados, pensar em seus próprios interesses personais e não buscar por nada as aspirações sociais. Muito menos pensar em cambiar a história, cambiar a conjuntura. São coisas do passado. O mundo ha cambiado no passado, agora não vai cambiar. Vai cambiar em avanços, novidades tecnológicas e descobertas científicas. Solamente. O capitalismo é eterno. A desigualdade é natural. A naturalização da miséria e da pobreza. Você quer em detalhe? Em Brasil, nadie jamais me chamou. O Brasil foi colonizado por Portugal, ao contrário dos demais países da América Latina. Hasta hoje, nadie me chamou de luso descendente, de íbero descendente, de euro descendente. Pero chamam os negros brasileiros de afrodescendente. Por quê? Porque se inventou nos Estados Unidos esta terminologia que depois foi aprovada em um congresso mundial do movimento negro. E esta terminologia quer dizer o seguinte: você não é de aqui, é de África. Você é tolerado, comporte-se, porque se não se comporta bem, vai ter que regressar afuera dos Estados Unidos e voltar à África. Por que chamam os negros de afrodescendentes e nós outros brancos, sabe? Heloísa é ibero-descendente. Nadie ha dito você como ibero-descendente, né? Como hispano-descendente. Mira como a terminologia é capciosa. Toma detalhes, sabe? Para ir criando, naturalizando a discriminação, a desigualdade, a exclusão. E aí a ideia de que todos os problemas sociais não somos desumanos, temos, né, pena de los pobres, etc. Há que criar obras sociais, mas jamais perguntar por que existe a pobreza. Em Brasil havia um obispo muito avançado, muito progressista, que é mundialmente conhecido em minha geração, o senhor Helder Câmara, que dizia: quando eu hablo de los pobres, todos me chamam de cristiano. Quando hablo de las causas de la pobreza, me chamo de comunista. É exatamente isso. Então, que tarefa, desafio tem os jovens hoje? Organizar-se. Conhecer a história das lutas liberadoras desde os ciclos antes de Cristo. Há muitas lutas, mas conhecer a história de liberação de seu próprio país. Entender que não há nada sem ideologia. Que é ideologia? A melhor definição, eu trabalho com movimentos populares e he aprendido a falar em linguagem plástica e não em linguagem acadêmica. A linguagem plástica é aquela que eu hablo, você mira um dibujo. A acadêmica são conceitos abstratos. Essa para mim é a melhor definição de ideologia. Ideologia são os espejuelos que tenho delante de los ojos para mirar a realidade. Pero ao mirar a realidade com mis espejuelos, jamás eu vejo os próprios espejuelos. Em outras palavras, todos temos ideologia. Muitos não têm consciência de que têm ideologia. Todos. Não há nada sem ideologia. E pode ser uma ideologia progressista ou uma ideologia conservadora, que é o conjunto de ideias que hemos absorvido
por la formação familiar, la escola, la cultura, la mídia, etc. Isso forma nossa ideologia. E só há uma maneira de quebrar uma ideologia conservadora na sociedade capitalista, que é buscar as ideologias críticas ao capitalismo. De aí, o marxismo é fundamental. Agora, há que saber que vertente marxista a assumir, porque há vertentes muito religiosas, muito dogmáticas, muito extremadas. Em tudo há esta variação. Então, há que tomar muito cuidado quando vamos buscar uma metodologia marxista. O melhor mesmo é ir ao próprio Marx, é ir àqueles que efetivamente lograram criar uma sociedade de democracia socialista e evitar esses teóricos que nunca fizeram nenhuma revolução ou fizeram umas coisas tontas, como passou em Camboja e outras partes, que resultaram em uma tirania em nome da esquerda e que ha traído muito dano à nossa causa. Então, eu creio que já estou em meu tempo, não sei. Há tempo? Bueno, melhor. Não, porque esse homem me controla aqui, eu não me gusta. Uma coisa que não me gusta é que vou a paneles com intelectuais muito progressistas, muito democráticos, mas na hora que eles utilizam a palavra, tem 20 minutos e abram 40, se apropriam do tempo de outro, sem nenhum respeito, e depois para falar de quê? De democracia, de tolerância, de compartilho, ou seja, uma contradição total. A mim não me gusta isso. Um outro aspecto muito importante é isso. Em um sistema capitalista, os 7,3 mil milhões de habitantes desse planeta não têm futuro. Seja por razões pela desigualdade social, seja por razões pelos danos ambientais. Só há uma saída: compartilhe os bens da terra e os frutos do trabalho. Não há outra saída. Hoje, as proporções, a hora denunciada em Davos por a Oxford, são impressionantes. Vai que buscar na internet. 1% da humanidade tem a mesma riqueza em las manos que 3,8 mil milhões de habitantes do planeta. Uma coisa tremenda. E a riqueza de los mais ricos na última década ha crescido mais de 10%, e a pobreza do mais pobre ha bajado também mais de 10%. Mas são dados muito chocantes, que eu não tenho aqui a hora na cabeça, mas muito chocantes, denunciados em Davos por esta organização britânica Oxford, que faz bom trabalho de avaliação da situação social do planeta. Se não temos futuro para o conjunto da humanidade em essa sociedade, o que devemos fazer? Revolução? Revolução não se hace por desejo próprio. É um processo quando se agotam todas as vias democráticas. Aí sim, não há outra maneira senão enfrentamento com o poder vigente. O mais importante é nós outros, em nossos movimentos sociais, estudantiles, religiosos, ambientales, empezar agora a realidade de nossos sonhos socialistas. Empezar agora, ou seja, criar sistemas de cooperativa, de economia solidária, de bem viver, que já desde a hora muitos têm oportunidade de fazer a experiência de uma sociedade socialista, microsocialista. Porque o socialismo não é uma coisa solamente do Estado. O socialismo é uma coisa também
pelos vizinhos de uma calle que compartem, agora, por exemplo, aqui é o tornado, e os vizinhos aí, Regla, que se chama, né, essa zona, estão intercambiando ajudas e gente que foi a viver na casa de outro. Isso é o que propõe o socialismo. Eu, por exemplo, nunca pude entender como há frailes e monjas que são antissocialistas e vivem em sociedades microsocialistas, né? Um monastério, um convento é uma sociedade microsocialista, de compartir os bens, etc. Então, isso mostra a força da ideologia capitalista. Então, em nossos movimentos, não basta ter ideias, sonhos, teorias, se não vamos à prática. Prática de criar redes de proteção social, redes de intercâmbio de bens, redes de avanço em nossas lutas. Por exemplo, agora eu estava escutando nas notícias do Brasil aí na noite, esta catástrofe, mais de 300 mortos, né, cumprimento da represa em Brumadinho, como o movimento dos trabalhadores sem teto ha entrado aí agora para organizar os sobreviventes em os recursos necessários para sobreviver, em organizar equipes voluntárias fora das governamentais de búsqueda pelos corpos, porque a maioria sigue desaparecidos, e de transformar essa catástrofe em uma luta nacional por o direito à vivenda. Em Brasil, oficialmente, são 16 milhões de pessoas sem vivenda, que não têm vivenda. E, curiosamente, há mais ou menos o mesmo número de vivendas em Brasil que estão cerradas praticamente todo ano, porque são vivendas para vacações ou para alquiler em períodos de verano em las praias, etc. Então, isso vem a reforçar essa luta. É fundamental. Não hacemos luta sem o mínimo de teoria. Pero o mais importante que a teoria é a prática. Mas também não podemos ir à prática sem teoria, porque aí vamos cair em um ativismo. Eu estou cansado de conhecer por América Latina jovens, e conheci em minha geração, essa é uma enfermidade que por sorte pude evitar, que não são militantes, são militontos. Sabe? Não, Beto, mira, eu estou em um sindicato, em uma universidade, em la central de trabalhadores, em não sei o que, de ONG ambiental. Mira, homem, tu não está em nada. Como pode estar em tantas coisas? Sabe? Que trabalho de base tu haces, que contato tu tens com a gente, passa de reunião a reunião. Isso não é por aí que tu vai ser um revolucionário. Tu vai ser um revolucionário se tem foco. Sabe? Esse projeto, um dos equívocos mais comuns a mim respeito, é que a gente sempre pensou que eu sou assim do militante do partido de Lula. Eu nunca ha sido de nenhum partido. E por quê? Porque sou antipartido? Não, porque me trabalho com os movimentos populares e pastorais da igreja, já me ocupa totalmente. Então não tenho tempo de ter uma vida partidária, não vou ingressar para ter um carnê solamente. Então, você sabe, cada um de nós tem que descobrir, e o processo político, qual é a minha vocação. Vou contar um episódio que me impactou muito. Eu fui ao Congresso Mundial de la Via Campesina em Manilha, em Filipinas. Eu sou assessor do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Brasil.
e me invitaram aí com os dirigentes do Brasil a este congresso. Eu me impactei porque eram quase 1000 participantes de todo o mundo e uma impecável organização. Desde a cozinha, não havia uma pessoa paga para hacer nada. Desde a cozinha hasta a música por la noite, todos gente voluntárias que pertenciam a uma organização política que apoia aí a Via Campesina. E eu fui investigar, porque me pus, mira, não são contratados, não, são todos voluntários. E essa gente toda que trabalha na limpeza, todos voluntários. Como têm logrado isso? Muito sencillamente, quando um militante vem à nossa organização, o primeiro que hacemos é uma entrevista para saber que dones e aptitudes tem, que ele gosta de fazer. E a gente que chega, mira, eu quero participar, mas eu não me gusta discussão política, né? A mim me gusta tocar a guitarra. Bueno, companheiro, então tu vai tocar a guitarra, porque em la luta há necessidade de gente que toca a guitarra. Sabe? É importante, não se pode viver solamente de pão, há que viver de beleza, né? Na frase de Onélio Cardoso, o ser humano tem 2 grandes hambres. Onélio Cardoso, um famoso escritor cubano, para quem não conhece, poetista, que dizia, o ser humano tem 2... Onélio Jorge Cardoso, Onélio Jorge Cardoso, que dizia, o ser humano tem 2 grandes hambres, de pão e de beleza. A primeira é saciável, a segunda é infinita. E é verdade, sabe? Não há coisa mais aburrida do que estar em um movimento que o tempo todo está em discussões políticas, né? E considera burguês porque a gente vai bailar, vai tomar um trago e não sei o que. Não. Das falhas dos movimentos juvenis de minha geração é que entramos em la coisa burguesa de separar o personal do social. Então não havia nenhuma discussão sobre sexualidade, sobre vida afetiva, sobre vida familiar, sobre atividade lúdica. Não havia discussão, eram temas tabus. Não, isso é coisa de burguesia. Resultado, muitas vezes esses problemas personais criam grandes conflitos dentro de um movimento, porque quedam clandestinizados e quando vêm arriba é uma explosão total e uma desmoralização total, né? O que incluso explica este triste fenômeno que há na esquerda. Não é um fenômeno generalizado, felizmente é de exceção, mas suficiente para criar um desgaste político muito grande, que é a corrupção entre companheiros nossos, né? Uma coisa muito triste, por quê? Porque é uma coisa personal, clandestina, e o companheiro se vale porque muitas vezes não se discute também essa coisa das finanças, da vida, ou seja, das necessidades. Então se ocorre isso. Ou seja, é preciso criar um mecanismo em que todas as dimensões da vida sejam livremente debatidas para aprofundizar, senão jamais vamos criar esse homem e esta mulher novos, que desde meu ponto de vista devem ser hijos e hijas de um matrimônio de Ernesto Che Guevara com Madre Teresa de Calcutá.